O senador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou hoje apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Repórter Misael Mainetti com a gente chegando por aqui. Tarcísio declarou que Flávio está aberto ao diálogo, caso seja eleito. É isso, Misael? Boa noite, bom trabalho, bem-vindo. Sim, ele falou bastante, aliás, sobre Flávio Bolsonaro, disse que tem as melhores intenções, que está aberto ao diálogo com a economia, com o Congresso, com o mercado financeiro e por aí vai. Tiago, muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. As declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aconteceram no Palácio dos Bandeirantes, numa espécie de fechamento do ano. Ele falou bastante de segurança pública e, ao ser questionado sobre Flávio Bolsonaro, não economizou nas palavras e disse que Flávio está negociando e dialogando com todo mundo que ele pode. E disse isso numa boa intenção, falando que Flávio está correndo atrás realmente aí de ter esse diálogo com líderes partidários, líderes do mercado financeiro. Acompanhe a fala do governador. Eu já declarei, né? E acho que Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, não só com a situação, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então, ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. Perceba que essa fala de Tarcísio de Freitas, ela está bem casada com o que Flávio Bolsonaro disse, se não me engano ontem ou hoje, salva a memória aí, ele falou que ele é um Bolsonaro mais moderado, que reclamavam, né, do pai dele sobre ser mais extremista, e ele é um Bolsonaro mais moderado. Tarcísio de Freitas vem em cima, carimba isso e fala que sim, que ele realmente é mais moderado, inclusive que ele vai conversar com a oposição, vai dialogar com a oposição se necessário. Será que essas declarações de Tarcísio de Freitas ajudam aí nas próximas pesquisas de intenção de voto? Vamos ver, né, Tiago? Pois é, perguntas também para os nossos comentaristas. Até daqui a pouquinho, Misael. Denise Campos de Toledo, começo por você. É interessante que até esse posicionamento do senador Flávio Bolsonaro, todo mundo perguntava para o Tarcísio de Freitas sobre a candidatura dele. Agora perguntam sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. E Tarcísio segue a mesma linha que é a orientação do ex-presidente Bolsonaro, que vale para ele. Ele falava na candidatura dele, na eventualidade de contar com o apoio do ex-presidente, e agora apoia Flávio Bolsonaro, que em princípio é o pré-candidato apoiado pelo ex-presidente, apoiado pelo pai dele. E ele tem chamado a atenção para essa questão de talvez querer encorpar a própria candidatura, mostrando um lado mais light dele. Inclusive, ele já ressaltou que ele é um Bolsonaro que tomou vacina, que foi um ponto que pegou muito contra o ex-presidente Bolsonaro pela postura que ele assumiu durante a pandemia. Ele tentou conversar ontem com empresários, representantes do mercado financeiro, que ainda não vê com bons olhos a candidatura dele, porque vê mais força em Tarcísio para conseguir uma base de apoio maior, inclusive junto ao eleitorado, mas também junto ao centrão, aos partidos de centro, que agora, em certa medida, até se aproximaram um pouco mais do governo, temendo exatamente essa incapacidade ou dificuldade maior de Flávio Bolsonaro conseguir se fortalecer nessa candidatura. Então, a gente precisa ver os próximos passos. No começo, o lançamento do nome dele foi visto com uma desconfiança, sem saber ao certo se era para valer ou não. Ele mesmo que falou que estava vinculado a um preço, que seria a anistia, depois disse que tudo bem passar a dosimetria, que reduz substancialmente a pena do próprio pai e de outros envolvidos na trama golpista. Isso deve ser vetado pelo presidente Lula. Então, essa história vai prosseguir e é ver se Flávio Bolsonaro será mesmo candidato à presidência. Dora, tem muita leitura política sendo feita sobre Tarcísio de Freitas e essa situação em relação a Flávio Bolsonaro. Se ele fica constrangido ou não fica, se ele apoiaria com todo o fervor essa candidatura, não é, Dora? Olha, mega constrangido, né? Tanto é que ele fica repetindo o óbvio, né? Dizendo,
Porque já pensou se ele falasse, não, ele vai chegar e vai botar para quebrar, vai botar uma bomba no STF, não vai querer conversa com a oposição, nada. Então aí o Tarcísio fica ali enrolando para ver até onde, faz ele muito bem, né? Porque ninguém sabe para onde vai essa história. Foi um lançamento todo mal ajambrado, mas na primeira pesquisa que sai, pesquisa Quest, está lá o Flávio muito bem posicionado, em segundo lugar, na frente de todos os outros postulantes da direita, inclusive Tarcísio de Freitas. Agora, o que me chama a atenção no Flávio Bolsonaro é fazendo questão de se distanciar do pai, né? Então ele diz, bom, eu sou um moderado, um Bolsonaro moderado, vacinado, familiarizado com a política, interessado na pacificação. Gente, o pobre do pai lá preso, então, é raivoso, não entende nada de política, e se é preciso dizer e repetir tanto que ele é um Bolsonaro diferente, porque o produto original, então, não é lá de muito boa qualidade. Isso dito por ele, não sou eu quem está dizendo. Ô Kobayashi, para fechar esse nosso giro aqui, essa tentativa dele se aproximar do setor produtivo? É uma tentativa, né? Ele tem tido algumas conversas na Faria Lima, principalmente, com o mercado, né? Que é quem muito impacta aí os interesses de boa parte dos partidos de centro que precisam encampar essa ideia da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas não é necessário, aliás, não é suficiente que seja moderado. Ninguém nunca ganhou uma candidatura por ser moderado. As pessoas ganham uma presidência da República por ser carismático, por ser popular. E nesse quesito falta muito ao Flávio Bolsonaro. Ele não tem o mesmo carisma do pai. Ele não tem o mesmo ânimo, não tem talvez os mesmos defeitos, mas também não tem o mesmo carisma popular que precisa alguém para ser candidato à presidência da República. A gente precisa se lembrar que no cenário de 2018, o Bolsonaro tinha muito carisma, muito apoio popular, zero tempo de televisão e com o advento da facada, inclusive, isso ajudou a ganhar de Haddad, não foi sequer do Lula, foi do indicado pelo presidente Lula. Agora a situação é diferente, é o presidente Lula com a máquina na mão do outro lado, então talvez essa candidatura seja de fato só uma estratégia aí para ver como é que as coisas vão caminhar. Há quem diga que a dosimetria aprovada seja uma das parcelas de negociação daquele preço lá atrás que deixou escapar o Flávio Bolsonaro a respeito da sua pré-candidatura. Então tem muita coisa ainda para acontecer nessa mesa de negociação que a gente não entende muito bem. E tem muita coisa aqui no Jornal Jovem Pan. No nosso próximo bloco, a votação do orçamento é adiada para amanhã.